Agora a gente vai pensar aí na execução aí da decoração, tá? Eu não sei o tamanho do seu planejamento, mas se for um planejamento aí, né, para fazer aí a sua transformação, for precisar de obra, for uma coisa maior, você for mandar fazer móveis planejados, vai levar um tempo a mais. Para quem aí então, às vezes, só quer comprar mais uma cadeira, um puff, um quadro. Aí são móveis soltos, às vezes equipamentos, né? Fica mais fácil objetos de decoração aí, os objetos decorativos. Mas você precisa aí pensar nas etapas que você precisa. Porque, por exemplo, tá? Só para ficar claro, às vezes a mudança vai ser pouca, mas você quer, de repente, colocar uma tomada porque você resolveu pegar a sua sala e fazer um cantinho de leitura na sua sala. Então, você quer levar, às vezes, uma tomada do lado ali da sua poltroninha, no seu cantinho ali de leitura. Então, você vai precisar levar um ponto elétrico. Então, você vai ter que fazer um pouquinho de obra aí, ou simplesmente chamar o eletricista e, às vezes, ele consegue passar pelo rodapé, né, levar até o cantinho de leitura. Às vezes você quer criar um home office aí na sua sala, no seu quarto. Então, a gente precisa pensar nessas coisas, né? Às vezes é um ponto elétrico, às vezes você quer fazer um rebaixo de gesso, então você vai ter que trabalhar com gesseiro, às vezes você vai só pintar, igual a gente deu ideia ontem, né? E aí a gente precisa, às vezes, ir na loja comprar tinta e pintar, ou contratar um pintor. Mesmo que você tenha muito dinheiro e possa contratar alguém, é muito importante que você saiba o que você quer, tanto para você conseguir explicar o que você quer, quanto para direcionar o profissional ali para executar exatamente o que você deseja. Se você tiver que executar alguma obra aí, seja com eletricista, com gesseiro, né, você vai precisar pesquisar a mão de obra. Você vai ter que orçar aí o material, mesmo se for não for obra, mas se você for comprar aí um móvel, você tem que orçar, certo? Fazer a compra dos materiais, se precisar, né? Se não for você que for pintar aí sua parede, você vai precisar contratar a mão de obra e um pintor. E você tem que pensar aí que imprevisto acontece, tá? Principalmente se você for reformar. Então, você tem que colocar um tempinho aí de garantia e um dinheiro também de garantia, que às vezes na hora que você vai reformar, às vezes você olha aquela parede, isso eu falo que já aconteceu muito. Às vezes a pessoa olha a parede lá da minha casa, ai, Mara, a parede da minha casa está cheia de umidade e tal. Aí você fala, não, então faz o seguinte, né? Chama aí um pedreiro para raspar e tirar aí essa massa podre que está na parede. Aí a gente olha assim e acha que tem ali uns 2 metros quadrados de massa podre, né? Que umedeceu ali, ficou ruim, tem que arrancar e refazer. Aí quando começa a tirar aqueles 2 metros quadrados, aí o negócio começa a vir para 5 metros quadrados, porque às vezes não estava aparecendo, mas tinha mais partes podres na parede que ainda não estavam aparecendo. Então, imprevistos que acontecem. Então, você acaba gastando um pouco mais de tempo, um pouco mais de dinheiro. Isso é fundamental você pensar já com essa ideia e a gente tem que ser realista, né? A gente vai sonhar, vai colocar as coisas para serem executadas, mas dentro de um planejamento. Eu gosto de fazer isso tudo aqui com vocês para trazer uma responsabilidade. É uma responsabilidade para mim. Eu preciso falar para você que vai mexer com obra que pode ter algum imprevisto. Então, gente, se você for mexer com obra, a gente vai ter que pensar aí na parte de instalação elétrica, hidráulica, porque às vezes você vai mudar aí a torneira da sua pia, ou você vai, de repente, fazer uma bancada de granito nova na cozinha, no banheiro, então você vai mexer um pouquinho na instalação hidráulica ali, né? Vai reposicionar às vezes. Demolição ou construção, porque às vezes você quer aí integrar a sua cozinha com a sala de jantar, então são coisas maiores, né? Que você vai precisar de obra. Forro, gesso, madeira. Lembrando aí, gente, tem live lá no Instagram sobre forro lá no Instagram e no YouTube. No YouTube que estão as lives todas. Sobre forro, se você quiser fazer aí uma coisa diferente na sua casa, assiste a live lá sobre forro, porque tem muita ideia legal para você fazer com diversos materiais, não só com gesso, tá? Tem gesso, tem madeira, muitos outros materiais. Iluminação, né? Se você for mexer com iluminação, se você for pintar os piso, revestimento de parede, azulejo,
ou se você for trocar, tudo isso você vai precisar aí de um profissional. A instalação de bancada que eu falei, né? Louça e metal, pintura, instalação de vidro e espelho. Então, você precisa pensar nisso, tá? Você precisa se programar, você precisa anotar tudo que você vai precisar, porque aí você consegue fazer um planejamento. E sabe por que isso é importante, gente? Porque olha só, tem coisas que a gente tem que deixar por último. Por exemplo, se você for fazer gesso na sua casa, se você já tiver com o ambiente pronto e for que resolver fazer um rebaixo de gesso, não tem jeito. Você vai ter que sair cobrindo seus móveis tudo, tirar o que você puder tirar, porque o gesso faz muita sujeira. A gente tem até outros recursos aí. Você pode fazer esse forro aí de madeira, você pode fazer esse forro aí, tem os metais, né, que a gente está usando esses forros agora. Tem outras opções. Lá na live tem aí no YouTube. Então, você, para não fazer sujeira, mas se você for fazer realmente de gesso, não tem jeito. Agora, se você estiver começando, igual aí, né? Já falaram aí que estão mudando agora, que vão começar a reforma. Então, você deixa por último o piso, por exemplo, os móveis, faz o gesso primeiro, porque o gesso ele faz muita sujeira. Né? Então, a gente deixa normalmente o piso por último para poder não sofrer danos, né? Porque quando você vai pintar a parede, por exemplo, pintar o teto, você tem que colocar uma escada, né? Ou um andame, uma escada para você pintar. Então, acaba que arranha no chão, mesmo você protegendo, se não for uma pessoa muito cuidadosa, vai danificar o chão. Então, o chão, por exemplo, é a última coisa que a gente trabalha. Então, essas coisas são importantes você pensar para você se programar para não ter aborrecimento na execução aí da sua reforma, ok? Vão pensando nisso aí que é importante. Muita gente fala assim, eu não gosto de obra, não. Obra dá muito dor de cabeça. Gente, sabe por que dá? Porque a gente não conhece das coisas. Quando a gente começa a se planejar, quando a gente faz esse planejamento, as coisas fluem. E aí a gente começa a curtir a obra. Quando eu falo que eu adoro acompanhar a obra, o povo fica doido. Que isso? Mas é por isso, porque você vê a coisa acontecendo, né? Você entende o que está acontecendo. Então, para você fazer uma reforma aí, é legal que você tenha conhecimento, até para direcionar aí os seus profissionais.